Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje começando com a nossa primeira de 4 aulas, falando sobre o tema Liderar com Arte, o que a música ensina ao mundo corporativo sobre liderança. Por que eu resolvi fazer uma mentoria com este tema e qual a minha competência para isso? Bom, nós sempre ouvimos falar, né, que o sujeito dirige a empresa com uma tremenda maestria, que devemos ter maestria para fazer as coisas, etc, etc. Porém, uma coisa que é muito interessante, que a gente nota, é que muitas vezes quem fala isso sequer foi assistir a um concerto ao vivo. Nunca viu, talvez, a atuação de um maestro, de uma orquestra, de um coral ao vivo. E não, realmente não tem uma ideia real do que seja o trabalho de um maestro, do que seja o trabalho de uma orquestra, de um coral para apresentar um produto final, ou seja, a música devidamente afinada, harmônica, todos os instrumentos, todas as vozes se complementando nas suas intensidades e velocidades adequadas, entradas, pausas, etc, etc. A mesma coisa acaba acontecendo numa empresa. Uma empresa também, para que ela apresente um produto final, todos os setores têm que estar devidamente organizados, têm que estar devidamente conectados, trabalhando em harmonia. Ninguém pode chegar, não adianta o setor A produzir uma peça muito rápido se o setor B está dependendo de alguma coisa do setor D para pegar aquela peça do setor A e dar andamento, e por aí vai. Bom, então, na hora que nós falamos sobre orquestrar uma empresa, é justamente fazer com que os setores trabalhem em harmonia e, naturalmente, o CEO, o presidente, o diretor-geral, seja lá o que for, até mesmo numa pequena empresa ou numa filial, o gerente da filial, o dono da empresa, ele tem que ter essa mentalidade, essa visão, tá, da orquestra para que ele possa conduzir a sua empresa de forma harmônica. E lá no finalzinho vocês vão ter uma surpresa interessante sobre isso. Bom, deixa eu continuar aqui. Assim, e por que eu estou falando sobre essa questão de liderar com arte? Daqui a pouquinho vocês vão entender. Vamos seguir. Como eu estava falando sobre orquestra e empresa, as estruturas são muito parecidas. Aqui nós temos, por exemplo, à esquerda, a posição dos instrumentos. Lá atrás, os instrumentos de percussão, depois os metais, as madeiras e tal, até chegar aqui na frente, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, são os instrumentos de corda que soam com menos intensidade, por isso, inclusive, precisam ter muito mais, um número muito maior, para que possa equilibrar, para que possa haver um equilíbrio com os demais setores, com os demais naipes, como nós chamamos, tá, de instrumentos, para que o som saia harmônico, saia equilibrado para o público. À direita, nós temos aí o organograma de uma empresa. Aqui nós temos o CEO, o diretor A, B, depois o gerente A, B, depois viria subgerente. Na sua empresa, ou em algumas grandes empresas, a estrutura é parecida. Tá? Talvez seja presidente, vários vice-presidentes, superintendentes, supervisores, gerentes, seja qual for o nome, é sempre essa estrutura, tá? Onde, no caso da orquestra, o maestro, no caso da empresa, o CEO, o presidente, diretor-geral, vai ter uma visão geral da empresa para poder conduzir cada setor de modo a que não atrapalhe o outro, mas se harmonize, se comunique, para que então nós tenhamos um produto final, no caso da orquestra, a música, no caso da empresa, o produto ou serviço, que seja agradável ao cliente, à plateia.
E quando a gente fala em orquestra, nós temos dois tipos de orquestra. Não sei se vocês sabem a diferença entre orquestra sinfônica e filarmônica. Bom, a orquestra sinfônica é sinfonia, tá? Sinfônica, fonos, som, sim, junto. Então, tocar junto. A orquestra sinfônica, ela normalmente é criada e mantida pelo poder público. E a filarmônica, harmonia, filos, amizade. Então, as orquestras filarmônicas, elas são normalmente mantidas por entidades privadas, pelo público, de um modo geral. Isso era assim há algum tempo. De alguns anos para cá, essas figuras acabaram se misturando, porque há orquestras sinfônicas que recebem assinaturas do público, recebem patrocínio de empresas, e há orquestras filarmônicas que recebem incentivos do poder público para a sua manutenção, além das assinaturas, ingressos, etc., etc. E, comparando orquestras com empresas, nós temos, por exemplo, uma orquestra sinfônica ou uma orquestra filarmônica. Aqui eu peguei a Sinfônica do Teatro Municipal, tendo à frente aí o meu querido amigo maestro Jesus Figueiredo, como um exemplo de uma grande orquestra. Então, uma orquestra sinfônica ou filarmônica tem normalmente de 80 a 120 músicos, dependendo da peça e tal, mas essa média de 80 a 120 músicos para se apresentar. E uma orquestra como a Rio Camerata, também do meu querido amigo maestro Israel Menezes, já é algo mais compacto, cerca de 40 músicos, e podemos comparar a orquestra sinfônica com uma multinacional ou com uma grande empresa de alcance nacional ou até mesmo internacional, e a orquestra de câmara, daí a Orquestra Rio Camerata, com uma estrutura menor, normalmente atendendo mais a localidade municipal ou mesmo intermunicipal dentro do Estado. Hoje em dia, com o advento do e-commerce, as empresas, mesmo as pequenas empresas, podem ter alcance internacional, mas digamos assim, o público direcionado da empresa acaba sendo localizado ali no município, dentro do estado, uma, uma empresa de pequeno ou médio porte e uma orquestra ou uma empresa de grande porte, tendo um alcance maior. Nós temos também uma orquestra de cordas, quero também comparar a orquestra de cordas com aquelas empresas de serviços e produtos especializados. Então, quando você chega, por exemplo, numa loja de autopeças, você não vai encontrar numa loja de autopeças pão, você vai encontrar autopeças. Então, numa orquestra de cordas, ela vai ter um repertório próprio. Por exemplo, as quatro estações de Vivaldi, tá, que todo mundo conhece, tem um trecho lá da Primavera que é super usado em casamentos, formaturas e anúncio de sabonete, né? É uma peça para cordas. Tá? Então, quando você tem uma empresa de produtos ou serviços especializados, a gente compara uma orquestra de cordas. Pode ter uma pequena estrutura ou uma estrutura maior, como essa que nós estamos vendo. Vamos aqui ver algumas características da liderança, e vocês vão ver que essas características elas são necessárias tanto para o maestro de uma orquestra sinfônica, quanto para uma orquestra de câmara, quanto para uma orquestra de cordas, quanto para uma banda sinfônica, quanto para um pequeno grupo, tá, que esteja se apresentando. Da mesma forma, para uma empresa que tenha um ou dois funcionários ou milhares de funcionários ao longo em todo o mundo, como nós veremos daqui a pouco, a empresa que eu trouxe como caso de estudo. Bom, a primeira característica é a empatia escutativa. O líder ele tem que estar sempre conectado com os seus colaboradores para que ele possa, então,
dosar aquilo que ele está fazendo, corrigir os rumos da empresa, melhorar o ambiente de trabalho, melhorar o equipamento, trazer novas ideias para desenvolver novos produtos ou até mesmo melhorar os produtos que já estão sendo feitos pela empresa. Para isso, ele também tem que utilizar a escuta ativa. A gente costuma dizer que escuta ativa é você ouvir o que não foi dito, ver o que não foi mostrado, para compreender aquilo que não foi explicado a você. Isso é escuta ativa. Organização. Claro, o líder é o responsável pela organização da empresa. Tá? Então, a empresa será sempre um reflexo do líder. Se o líder for desorganizado, a empresa, em algum momento, entra em colapso. Então, a organização vai depender sempre da visão do líder e do propósito, do objetivo daquela empresa para que possa ser direcionada tanto no seu ambiente de trabalho, quanto nos produtos, quanto no próprio público que esteja buscando atingir, que esteja buscando atender. Então, a organização vai sempre obedecer a esses parâmetros. Isso a gente fala com mais. Essas características aqui a gente estuda com mais profundidade na mentoria. Tá? Comunicação. Comunicação é uma coisa essencial em qualquer empresa, em qualquer relacionamento. Não apenas numa empresa, mas no relacionamento afetivo, no relacionamento familiar, no relacionamento social. Nós sempre precisamos ter uma comunicação clara, sempre precisamos ter uma comunicação que seja efetiva, que seja sucinta, que não deixe dúvidas naquilo que está sendo dito. Então, quanto mais direta ela for, quanto mais clara, objetiva e sucinta ela for, melhor. Isso vai fazer com que surja na empresa relações de confiança e transparência. Porque se eu comunico adequadamente, não gosto disso, gosto daquilo, prefiro dessa forma, tive essa ideia para melhorar o processo, para reduzir custos, para reduzir o tempo, isso também vai gerando relações de confiança. Ou seja, confio mais no meu parceiro, confio mais no meu chefe, confio mais no meu colaborador, confio mais na informação que passa de um setor para o outro, em que, de repente, um setor observa coisa que pode ser melhorada no outro setor, para que o produto que chegue, para que a etapa que chegue naquele setor chegue melhor acabada, ou chegue mais rápida, ou chegue com algum detalhe que vai facilitar que aquele produto seja melhor aceito ao público, seja melhor aceito pelo público final. Tomada de decisões e foco em soluções. Um líder deve ter sempre foco em soluções. O líder está lá para solucionar. Ele treina seus liderados, treina seus co-líderes, ou treina a liderança, os níveis de liderança abaixo dele, justamente para que eles possam sempre solucionar. Então, tomada de decisões. As decisões têm que ser pontuais, as decisões têm que ser assertivas, as decisões têm que ser rápidas. Tá? Elas têm que ser tomadas de forma a que, mesmo que haja um erro, avance, haja algum avanço. Errar faz parte do processo. Eu ouvi esses dias uma frase que faz muito sentido. Errar é diferente de dar errado. Dar errado é quando você erra e para. Errar é quando você erra, vê aquilo que você errou, o que pode ser corrigido, corrige e segue adiante. Então, tomada de decisão é importantíssimo que o líder não fique procrastinando as decisões. Se der errado, corrige. Espírito colaborativo, sempre. Cuidado com a competição desenfreada e muitas vezes negativa que há na empresa. Às vezes a empresa, digamos assim, para incentivar o funcionário, acaba trazendo um tipo de competição, dá um prêmio para quem vender mais, dá uma determinada, não sei, cria uma premiação qualquer para quem atingir um determinado objetivo e tal, e muitas vezes
para a pessoa, ou para o setor, ou para a equipe ganhar aquele prêmio, acabam sabotando outros colegas ou outros setores, até mesmo a empresa, em função daquilo. Então, cuidado. Procure gerenciar na sua equipe esse espírito colaborativo. Mostrar que sim, quando você ajuda o outro, você acaba sendo ajudado. Você trabalha menos, você trabalha melhor, você evita o retrabalho, você acaba com isso. Se a empresa ganha, todos ganham. Tá? Se você, e veja, eu falo agora até mesmo como empresário, o maior prazer do empresário, já trabalhei com vários empresários, tenho contato com vários empresários, a coisa que o empresário mais quer na vida é aumentar o salário do colaborador dele. E não pensem que isso daí é balela, não. Por quê? Ele vai aumentar o salário, vai aumentar os prêmios, vai aumentar talvez os benefícios que ele dá à equipe de colaboradores dele, porque ele está tendo mais lucro. Ou até mesmo para incentivar a equipe a produzir mais, a produzir de maneira mais adequada, a produzir de maneira mais coerente, a produzir de maneira mais harmoniosa, a dar um produto com um valor agregado maior. Tá? Para isso, na hora que ele fatura, não vai ficar tudo para ele. Ele sabe, o empresário sabe que a equipe tem que estar incentivada, tem que estar harmonizada para que possa dar esse resultado. E para isso tem que haver um espírito colaborativo. Colaborar, quando você colabora, quando você contribui com o outro, todos crescem. E, claro, é muito importante a questão do feedback, reconhecimento e desenvolvimento da equipe. Desenvolver a equipe é sempre necessário, você tem que estar sempre dando treinamento para a sua equipe. Mas, Miguel, minha equipe é top 10, é número 1 em 1 milhão de equipes, só a minha equipe faz dessa forma e todo mundo copia, todo mundo imita. Sim, tudo bem, mas você tem sempre que estar treinando a sua equipe para que eles melhorem cada vez mais. Tá? Vou dar 2 exemplos aqui que a gente conhece do esporte. Pelé era um que sempre chegava antes de todo mundo. Quando o time chegava, o Pelé já estava treinando. O time ia embora e o Pelé continuava treinando. Oscar Schmidt, ele tinha como meta fazer 500 cestas por dia. Ele não ia embora para casa sem antes converter. Não é só jogar a bola na tabela. Converter 500 cestas por dia. Da mesma forma, e o Oscar dormia com a bola de basquete. Acho que ele ainda faz isso. Mas ele dormia com a bola de basquete. Tá? E ele convertia 500 cestas por dia. Chegava antes de todo mundo e continuava depois que todo mundo ia embora. Querido Ayrton Senna, tá muito lembrado agora no mês de maio, quando chovia, todo mundo saía, tirava os carros da pista e ele, já na época do kart, quando começava a chover, ele entrava de novo na pista. Para quê? Justamente para treinar com uma situação que não era agradável. O Kobe Bryant, também jogador da Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos, da mesma forma, ele acordava 4 horas da manhã, ele já estava treinando. Tá? E quando o pessoal ia embora, ele continuava treinando. Ou seja, desenvolvimento da equipe, desenvolvimento da equipe. Treino, treino, treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. E reconheça os talentos. Como é que você pode reconhecer os talentos da sua equipe? Fazendo com que não apenas os outros o vejam, como também faça com que ele sinta-se reconhecido. Pode dar um prêmio, pode dar uma placa, pode dar um cargo, talvez, ou talvez não. Às vezes, um grande técnico, um grande operador de máquina pode não ser um grande chefe. Então, ótimo. Então, reconheça dando algum benefício extra, aumentando o salário dele. Há várias formas de você reconhecer o talento de uma pessoa, e isso vai incentivar os demais
funcionários e os demais colaboradores daquele de outros setores para que também se desenvolvam e tenham esse reconhecimento. E o feedback é uma coisa muito importante. Tá? Feedback, nós temos o feedback sanduíche ou feedback ama, que são os ideais. Sanduíche, pão, recheio, pão. Ama, assopra, morde, assopra. Quando você dá um feedback, não é para você xingar o funcionário, não é para você dar bronca, não, você reconhece o talento dele, reconhece a capacidade dele, tudo aquilo que ele fez para a empresa, aponta aonde ele deve corrigir e termina lembrando da importância que ele tem. Por exemplo, eu chego lá para o João, digamos que o João seja o. Ele tenha um cargo de recepcionista ali na empresa. Ou ele é talvez um secretário, um assistente de um setor da empresa. E normalmente ele dá um suporte para os funcionários da empresa e, eventualmente, para os clientes e fornecedores que têm que se comunicar naquele setor. Bom, e aí o que acontece? O João não tem tratado muito bem as pessoas quando os clientes ou os fornecedores chegam, o João mal dá atenção para eles, nem pergunta o nome, nem cumprimenta, nem nada e tal. Mas com os colegas, ele é uma pessoa super simpática, super bacana. Como é que a gente vai corrigir isso? Então, rapidamente. João, você é uma pessoa super bacana, cara. É, nós todos aqui gostamos muito do seu trabalho. Realmente, quando você chega, o trabalho fica bem animado. Você é uma pessoa que levanta muito o astral da gente, está sempre trazendo novas sugestões, está sempre fazendo o seu trabalho muito rápido. E eu não sei realmente o que seria desse setor sem a sua presença. Eu agradeço muito todo o empenho, todo o esforço que você vem fazendo. E por isso mesmo, João, é que eu peço que você observe o seguinte: da mesma forma como você trata os seus clientes, os seus colegas, quando chegam aqui clientes, fornecedores, na hora que você dá aos clientes, aos fornecedores, o mesmo tratamento que você dá aos colegas, o que acontece? Você facilita o nosso trabalho. Por quê? Porque o cliente vai se sentir acolhido, vai se sentir bem recebido na empresa, vai querer voltar outras vezes, não apenas para comprar ou para contratar o que ele veio comprar ou contratar, mas também para ver outros serviços, outros produtos da empresa. Da mesma forma, os fornecedores. Quando eles chegam aqui trazendo a matéria-prima, trazendo aquilo que a gente precisa para dar andamento ao nosso trabalho, se o fornecedor é bem recebido, se ele se sente acolhido, ele também acaba trazendo novas soluções, apresentando novos materiais, novos equipamentos, facilitando muitas vezes o pagamento, fazendo um orçamento que seja mais adequado ao momento da empresa, tornando até o nosso trabalho mais competitivo, de forma que a gente possa ampliar o público que nós estamos atingindo. Então, João, eu sei que posso contar com a sua colaboração, porque você é uma pessoa que está sempre antenada, você é uma pessoa que gosta sempre de colaborar com a gente. Eu tenho certeza absoluta que você vai passar a observar isso que eu te pedi a partir de amanhã e conto muito com você. E, por favor, continue nos brindando com esse excelente trabalho que você faz, com esse sorriso que você tem sempre, com as suas piadas que são sempre muito divertidas e sempre nos dando essa capacidade de produzir cada vez mais e melhor. Gratidão, João. Um ótimo dia para você. Bom, se você estivesse no lugar do João, você ia ficar chateado? Chateada? Provavelmente não. Isso é um feedback. Tá? Esse é uma das coisas que nós ensinamos. Tá? É só um pequeno uma pequena degustação do que você vai aprender na mentoria. Bom, todos nós conhecemos o Jeff Bezos, né? Criador da Amazon. E quando ele começou a Amazon lá, há 20 e tantos anos atrás, começou com dinheiro próprio, uns US$ 10.000, para chegar e comprar equipamentos, comprar livros e tal. A ideia dele era vender livros pela internet. Então, ele não tinha esses livros. Ele comprava os livros da editora e vendia pela internet. E começou com livros, e hoje em dia ele vende tudo, de cotonete a avião, né? E não sei se vocês conhecem o maestro João Carlos Martins.
Para quem não conhece, João Carlos Martins foi um pianista virtuosíssimo, tem centenas, talvez, de gravações aí, especialmente a obra de Johann Sebastian Bach, maravilhosamente bem gravada por ele, conhecida internacionalmente, mas João Carlos Martins sofreu um acidente que fez com que ele perdesse o movimento das mãos. E ele fez mais de, acho que uma meia dúzia, pelo menos, de operações para voltar a ter um movimento mínimo das mãos. Então, a carreira de pianista acabou para ele. Porém, a paixão pela música fez com que ele quisesse continuar entregando para o público música. E de que forma ele podia fazer? Ele passou, então, a dirigir as orquestras que antes só acompanhavam ao piano. Tá? E por que eu trouxe João Carlos Martins e Jeff Bezos? Bom, como eu disse no início, um grande executivo vai liderar a sua equipe de forma harmoniosa, como um maestro dirige uma orquestra. E será que isso é verdade, Miguel? Para, digamos assim, para ilustrar essa palestra, eu peguei fotos na internet, tanto do Jeff Bezos quanto do maestro João Carlos Martins, e vejam que coisa interessante as fotos que eu consegui. O que eles têm em comum? Tá? Dirigem uma grande empresa, dirigem uma orquestra, acaba sendo uma empresa acaba tendo que ser dirigida como uma orquestra. Agora, será que eles têm em comum alguma coisa além de serem os condutores das suas equipes? Vejam essas fotos. Tiradas em momentos diferentes, em sites diferentes, em situações diferentes, tá? No entanto, o gestual é o mesmo. Reparem, essa foto aqui eu acho sensacional. Tá? Vejam, parece que um está dialogando com o outro, um está conversando com o outro. Tá? E é exatamente isso. Dirigir uma orquestra, dirigir uma empresa, exige a mesma atenção, exige a mesma competência, exige o mesmo pensamento. Será mesmo, Miguel? Vamos ver aqui alguns pensamentos do Jeff Bezos, que poderiam ser do João Carlos Martins. Seja teimoso e flexível. Tá? Então, o maestro ou o executivo, o gerente, seja lá o que for, ele tem que ser teimoso, porque ele tem um objetivo a atingir. No entanto, ele tem que ser flexível. Ele tem que compreender o momento em que ele deve mudar a estratégia, em que ele deve mudar alguma coisa na equipe, a forma de conduzir, talvez, o local e equipamento, e etc., etc., para atingir aquele objetivo, onde reside a teimosia dele. Nunca pare de experimentar. Vejam, nós temos aqui, nós temos o exemplo, por exemplo, nós temos o exemplo da Blockbuster, né, que teve a oportunidade de comprar a, a tecnologia que a Netflix estava lançando. E a Blockbuster disse, que nada, o pessoal gosta de fita, gosta de CD, DVD e tal, e hoje em dia não existe mais nenhuma loja da Blockbuster, há pouquíssimas, provavelmente, não sei nem se ainda existem, mas deve existir ainda em algum lugar aí nas cidades do interior, talvez, né, as lojas de locação de CD, DVD e etc. Então, nunca pare de experimentar, porque as novidades, em algum momento, vão se tornar a coisa comum. E se você partir na frente, você deve estar sempre disposto a inovar. Inovação, nós vamos ver o que é daqui adiante, mas inove sempre. Então, esteja sempre disposto a abraçar o novo, a ver o novo, a trazer para você, para a sua empresa, para o seu público, alguma coisa inédita. Para isso, você tem que pensar a longo prazo. O que é pensar a longo prazo, Miguel? Não é você pensar no resultado que você quer daqui a uma semana, mas sim como o seu produto, a sua empresa, o seu serviço vai impactar o público daqui a alguns meses, daqui a alguns anos.
Eu trago o exemplo do Johann Sebastian Bach. Quando ele compôs Jesus, Alegria dos Homens, ele compôs aquilo, foi uma peça encomendada para o nobre para o qual ele trabalhava, para uma festa de Natal, para a missa de Natal ou qualquer coisa assim. E é uma peça que foi escrita há 300 anos e até hoje é tocada, é cantada, todo mundo conhece, tá? No mundo inteiro, e não apenas no Natal, mas se vocês forem a concertos a encontros de corais, mesmo a concertos de orquestra, muitas vezes essa peça é executada, tá? Ou seja, algo que foi feito há 300 anos atrás. Será que ele estava pensando em que aquilo dali poderia ser tocado depois de tantos séculos? Talvez não, mas hoje em dia nós temos esse exemplo, tá? E o que que você está fazendo que vai trazer para você uma permanência de tanto tempo assim? Lembra que eu falei sobre inovar? O que que é inovação? É experimentação, mas vontade de inventar. Então, você tem que experimentar ao mesmo tempo que você inventa. Então, experimente, experimente, experimente. Vai experimentando, vai fazendo coisas novas. Tá? Mozart, Beethoven, Haydn, eles inventaram várias coisas dentro da música, coisas que não existiam, tá? Coisas que não existiam, ou muitas vezes inventaram de forma diferente. Cassini, ali em meados do século XV, quis recuperar a ideia do teatro grego de ter música enquanto os atores contavam a história e iam atuando no palco. Então, para quem não sabe, aquele espaço, quem já viu um teatro grego, tem lá um espaço na base do palco, onde tem as escadas e tal, tem lá um espaço onde ficava um grupo de músicos tocando, fazendo a trilha sonora. Olha só, tá? Quem pensa que trilha sonora de filme e tal veio com as novelas, veio com filme, veio com Star Wars, Star Trek e tal, Noviça Rebelde, não, isso vem lá de trás, lá do teatro grego. Tá? E orquestra é justamente espaço dos músicos, tá? Que nós temos hoje em dia. Então, inovação. Tá? Cassini pensou o quê? Bom, vou trazer aquilo, só que ele inovou. Ele trouxe uma ideia que já existia, fez algo diferente. Hoje em dia, nós temos a ópera, tá? Nós tivemos o grande boom da ópera, foi especialmente o século XIX, tá? Mas hoje em dia, o que são os musicais? Tá? O que é, por exemplo, Grease, tá? Nos tempos da Brilhantina? Tá? O que a gente vê hoje em dia de muitos filmes, muitas novelas, inclusive, séries, tá? Animadas, até Jornada nas Estrelas tem um capítulo, a nova produção, novos. Como é que é? É, a série nova de Jornada nas Estrelas tem um capítulo em que os atores cantam, que vários deles têm formação musical. Tá? Então, é a vontade de inventar, inovação. Apresente e discuta memorandos, não apresentação de slides. Pode parecer contraproducente, eu estou aqui, né, apresentando slides, mas, na verdade, o que a gente quer é o seguinte: tanto a sua equipe quanto a sua orquestra tem que ter uma partitura, ou seja, um plano de ação definido que possa ser consultado a qualquer momento. Muitas vezes a orquestra vai tocar lá e tal, tem a partitura na frente, mas de tanto ensaiar, já tocam de cor, mas gostam de ter a partitura à frente como referência, tá? Para saber onde está. Muitos maestros tocam de cor, não têm a partitura, outros mantêm a partitura ali como tradição, como referência para que possam conduzir a orquestra também se sentir segura de que estão todos lendo a mesma nota, de que estão todos seguindo o mesmo plano geral. Seja obcecado pelos clientes. Lembre, você não está fazendo alguma coisa para você. Pode ser que aquele produto faça todo sentido para você, que você goste muito daquela cor, daquele formato, daquele material, e não venda nada. Por quê? Porque você não pensou no cliente. Não é você que vai usar, é o seu cliente. O que é que o cliente quer? Então, escute a demanda do cliente, adeque a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, a sua rotina, o seu plano
ao desejo do cliente, à demanda do cliente, à necessidade do cliente. É para isso que você tem uma empresa, para atender a necessidade do público. E baseie sua estratégia em coisas que não vão mudar. Cuidado com os modismos, ok? Cuidado com aquelas coisas que parece que são maravilhosas, sensacionais e, na verdade, tá, não vão mudar. Eu, em particular, dei exemplos de uma música, mas aí a turma me puxou a orelha, então não vou repetir isso aqui, para não ficar gravado. Mas na aula, diretamente, vocês vão saber do que se trata e vão concordar comigo. Há determinados estilos de música, determinados tipos de música, que a gente nunca mais ouviu falar e foram moda. Tá? E hoje em dia, tá? Será que a calça boca de sino volta? Sei. Será que o cabelão grande volta? Não sei. Será que ternos com ombreiras grandes voltam? Não sei. Mas, mesmo quando havia ombreiras grandes, calça boca de sino, cabelão e tudo mais, havia também aquelas roupas mais comportadas, aquelas roupas mais clássicas, aquelas roupas mais, digamos assim, menos extravagantes. Então, cuidado. Baseie sua estratégia em coisas que não vão mudar. Bom, e um detalhe muito interessante que a gente também fala na mentoria é sobre a questão do chefe, do líder que acaba sufocando a sua equipe. Herbert von Karajan foi um dos 10 maestros, um dos 10 melhores maestros da metade do século XX, da segunda metade do século XX. Ele traz uma frase de muita sabedoria. A arte de conduzir consiste em saber quando deve-se abandonar a batuta para não incomodar a orquestra. Bom, para quem não sabe, tá? A batuta é aquela varinha, né, que o maestro tem à frente dele, tem com ele. Essa varinha tem até no slide inicial. Essa varinha ela ajuda o maestro na condução, que aí a orquestra pode ver mesmo de longe, consegue ver o movimento da batuta, tá? Conduzindo, tanto dando a intensidade, quanto a velocidade, quanto as entradas, né? E os cortes. Então, isso facilita. Aqui a câmera acaba captando com muita velocidade, né? Mas, pessoalmente, vocês verificam isso. Então, aquela varinha, que é a batuta, às vezes a gente tem que aprender a não usá-la. Ou seja, às vezes você pode estar sufocando a sua equipe com a sua presença. Deixa eles se desenvolverem, deixa eles errarem do jeito deles, tá? Deixa eles fazerem alguma coisa do jeito deles. Pode ser que o jeito deles seja melhor que o seu. E muita gente acaba não empreendendo porque se sente sufocado, se sente cansado, acha que é aquele chefe centralizador, né? Não sabe delegar. Muitas vezes ele pensa que delegar é delargar, tá? Não, tá? Existe um meio termo e nós vamos entender que quando você desenvolve essa confiança, todos aqueles traços que nós falamos lá atrás, aquelas características, quando você desenvolve tudo isso, você vai ter um resultado como esse de outro querido maestro, Leonard Bernstein, aqui num bis, à frente da Orquestra Filarmônica de Viena, apresentando em 83 a Sinfonia número 88 de Haydn. Depois que eles apresentaram a sinfonia, eles deram como bis o quarto movimento, que aqui foi regido, entre aspas, somente com os olhos. Tá? Ou seja, ele sem fazer movimento nenhum, apenas acompanhou a orquestra. E aqui nós pegamos o último minuto desse quarto movimento, e vejam que interessante.
Então, realmente merece nossos aplausos. E vejam como, quando o líder confia naquilo que ele produziu, naquilo que ele ensinou, naquilo que ele revisou, naquilo que ele orientou, naquilo que ele organizou, ele simplesmente curte a empresa funcionando de maneira adequada, sempre com a presença dele, mas sem que haja necessidade de oprimir, digamos assim. Tá? Ele não precisa necessariamente dizer o que cada um tem que fazer. Todos sabem. Ele já os orientou para isso. Bom, para concluir, para concluir, eu trouxe aqui algumas frases para refletirmos sobre empreender. A do Jeff Bezos, fundador da Amazon: você não escolhe as suas paixões escolhem você. Agora veja um paralelo dessa frase com trazida com o pensamento do maestro João Carlos Martins. Você tem que sempre correr atrás dos seus sonhos, até o dia que os seus sonhos vão correr atrás de você. Interessante, não? Agora, para concluir, uma frase que poderia ser do Jeff Bezos ou do maestro João Carlos Martins: foco no cliente ou na plateia, acima de tudo. Antes de tudo, você deve ser obsessivamente focado no cliente ou na plateia. Tá? Aquilo que você faz, como já dissemos, tem que ter foco no cliente. É o cliente que vai determinar o que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer. É a plateia que vai dizer que música você deve preparar, qual é o repertório, quais são os compositores, quantos músicos estarão, o que você terá que fazer para trazer a plateia a um estado tal que ela aplauda de pé, para fazer com que seu cliente compre seu produto várias vezes, indique a sua empresa para outras pessoas e compre outros produtos da sua empresa, para que assim então você saiba que o seu posicionamento no mercado está não apenas garantido, como ele permanecerá por muito e muito tempo. Bom, eu sou Miguel Braga, agradeço aí a atenção de vocês, desejo sucesso e prosperidade em seus negócios e nós nos vemos na próxima quarta-feira. Vou agora encerrar aqui o compartilhamento e vou apenas parar também aqui a gravação e agradeço a vocês mais uma vez a sua presença aqui.